Pegou seu café? Vamos tomar café, vamos acordar, moçada, porque aqui, ó, se você não parar, estudar, pegar fogo aqui, não tem jeito não, ó. Tem que, deu aquela cansada, vai lá, enche o cafezinho. Se não gosta de café, vai lá, pega um chazinho, coloca do lado papel, caneta, fica ligado aqui na telinha, fica ligado aqui no Gran, que você vai conseguir chegar lá. E eu tô aqui junto com você, com um cafezinho na mão. Vamos continuar aqui no material. Em relação à coleta de sangue destinado à realização do hemograma, é correto afirmar. Letra A. Usa-se sangue coletado de veias ou artérias em tubo contendo EDTA K2. Certinho, tá? Vem aqui comigo. Existe alguma diferença entre sangue venoso e sangue arterial? Para as análises bioquímicas e análises no hemograma sanguíneos, não tem diferença nenhuma. A única diferença que vai existir no sangue venoso e no sangue arterial é o PO2 e o PCO2, tá bom? Então, no sangue venoso, a gente vai ter aí um aumento de PCO2 e no arterial, um aumento de PO2. E aí, a gente vai ter que ter uma coleta específica com anticoagulante específico, nesse caso, para gasometria, que seria a análise dos gases, a gente vai ter que usar heparina. Para a hematologia, para fazer a análise do hemograma completo, a gente vai sempre usar EDTA. E o EDTA é aquela tampinha, o frasquinho da tampinha roxa, tá? Não esquece de homogeneizar direitinho, porque é uma coisa que inclusive pede em concurso, você tem que homogeneizar para não formar fibrina nem microfibrina, beleza? Então vamos lá, continuando. O sangue é recebido em um tubo contendo 10 miligramas de EDTA. Gente, 10 miligramas é muita coisa. Por ml coletado, de jeito nenhum. Para a gente coletar, ó, é no máximo 1,8 miligramas por ml. Então, toma cuidado que essa quantidade aqui não corresponde à realidade, tá certo? Então, aqui, na verdade, é 1,8 miligramas. A coleta lenta e difícil desfavorece a agregação plaquetária. Ora só. Se eu começo a colher meu sangue e esse sangue vem demorado, significa que eu vou demorar mais tempo para tirar o tubinho, para homogeneizar. E olha, lembre-se do seguinte, no momento em que a gente faz a punção sanguínea, a cascata da coagulação já é ativada naquele momento, porque eu estou fazendo uma lesão vascular. Eu estou liberando ali diversas proteínas que vão ativar as proteínas da coagulação. Tá? Então eu não posso ficar demorando não. Se o sangue está vindo lento e demorado, fatalmente você vai estar ativando a cascata da coagulação e consequentemente provocando aí a agregação das plaquetas, tá? Outra coisa, vamos pro próximo. Então isso aqui também tá errado. O uso de luvas é opcional. Não vou nem terminar de ler o resto. O uso de luvas nunca foi opcional. O uso de luvas é obrigatório, é um equipamento de proteção individual que deve ser utilizado durante as coletas de sangue, durante a manipulação de material biológico, sim, tá? Não tem nada de opção, não, tá? De acordo com a NR32, que a gente já teve aula de biossegurança, botei lá para vocês, olha, tá, tem que ficar ligado nisso daí, beleza? Não pode ficar, não é nada opcional aqui. Na dependência das dificuldades de acesso à veia, não pode ser opcional. Se a veia tá com acesso difícil, procura outra veia, né? Porque o problema não é a luva. Ah, mas eu perco o tato. Para a veia você não vai perder o tato, não. É questão mesmo de hábito, tá? Para quem aí que já tá mais tempo em análises clínicas, colhendo sangue, nada disso, adapte-se, tá? Uma questão de segurança mesmo do paciente e seu também, beleza? E sua segurança também. Vamos continuar. Com um cafezinho na mão, hein, gente? Olha lá. Os parâmetros do hemograma são calculados, ó, que a gente falou no bloco passado, são calculados de forma manual ou automática, as duas coisas, né? Não é um ou outro, tá? Que ele está fazendo uma afirmação. A galera do português aí pode explicar melhor para vocês, né? Eu aqui só vou vir com a parte técnica e o português fica ligado aos nossos excelentes professores de português aí, de língua portuguesa, para preparar vocês aí para esse tipo de interpretação. Vamos lá. Qual é o parâmetro calculado
apenas pelos analisadores de automação. O que eu falei para vocês? Se é calculado apenas pela automação, só existe um, que é RDW. Nem vou ler o restante, vocês podem desprezar o restante, tá? A resposta aqui é RDW. Lembra que eu falei para vocês que existem já alguns equipamentos automatizados que já fazem mesmo automação do hematócrito, automação do VCM? Eles apareceram aqui, ó. Mas quando ele fala que apenas é calculado apenas pelos analisadores, a gente está falando do RDW, beleza? Beleza, professora, vamos seguir. No hemograma, a adequada confecção do esfregaço sanguíneo é de grande importância para uma boa análise da hematoscopia. Isso a gente sempre fala. Uma lâmina bem feita é um exame bem feito, sem erro analítico, sem erro pré-analítico, segurança do seu laudo. Um laudo lindo, o seu laudo é a cara da tua lâmina. Pronto, falei tudo. Então, se a sua lâmina tá feia, o teu laudo tá feio. Se a sua lâmina tá bonita, o laudo tá bonito. Viu? Então, vamos lá. A extensão sanguínea deve ser realizada de preferência sem anticoagulante, galera. Nada de anticoagulante. O ideal é sem nada de anticoagulante. Às vezes é muito difícil, porque muitas vezes você não tem espaço, principalmente na emergência. Às vezes você faz uma coleta numa situação muito apertada, com pouco espaço, né? E aí você tem que se preocupar com a segurança do paciente, com a sua segurança, com a biossegurança de um modo geral, evitar contaminação, né? E acidentes, enfim. Então, às vezes, a gente está numa situação um pouco complicada de fazer uma coleta ao ponto de ter que, ao ponto de conseguir fazer a extensão sanguínea sem anticoagulante. Acaba que a gente colhe o sangue no EDTA e vai fazer essa lâmina quando chega no laboratório, até por uma questão do deslocamento mesmo, dentro de um hospital, por exemplo, tá? Mas se você está no ambulatório, numa clínica, ou no posto de saúde, ou no laboratório mesmo, de rotina, de ambulatorial, dá para fazer tranquilamente na bancada uma extensão sem anticoagulante. E por que isso? Porque o anticoagulante vai interferir especialmente no núcleo dos neutrófilos e na membrana das hemácias. Então, a gente vai ter na membrana citoplasmática das hemácias. Então, essas duas situações aí são mais interferentes e também na agregação de plaquetas. Algumas plaquetas agregam-se na presença do EDTA, tá bom? Então, o ideal mesmo é que a gente faça sem anticoagulante. Rapaz, cheguei no ponto que eu tava ansiosa para chegar. Que é o seguinte, essa foto, eu adoro essa foto, porque eu consigo ilustrar aqui o que é o tal desvio à esquerda. Caraca, professora, o que é isso? O que é desvio à esquerda? É porque é o seguinte, ó, tá aqui da direita, né? Da direita para a esquerda. Então, se eu tenho desvio à esquerda, da minha célula mais madura até a mais jovem, eu tô indo mais pro lado esquerdo, tá? Isso porque lá nos contadores hematológicos manuais, essas teclas dessas outras células mais jovens ficam mais para o lado esquerdo. Por isso que surgiu essa denominação de desvio à esquerda. Tá. Professor, você está falando, não disse nada. Seguinte, o desvio à esquerda é uma característica que está presente nas infecções bacterianas, tá? E a gente vai ter uma resposta imune, uma resposta à presença de uma bactéria com os neutrófilos. Os neutrófilos são as células que vão ser ali a nossa linha de defesa, a nossa primeira linha de defesa contra bactérias. Então, na presença de uma infecção bacteriana, a primeira célula que chega é o neutrófilo segmentado, que é a célula mais madura dos neutrófilos, tá certo? Quando essa infecção bacteriana, vamos supor, começou uma guerra, tá? Pensem comigo. Eu tenho um agente estranho, que é a bactéria, eu tenho a minha linha de defesa, que é o neutrófilo. Lembrando que, isso porque, assim, os concursos estão cada vez mais associando outros assuntos, tá? Então, se é um neutrófilo, a gente está falando da imunidade inata. É aquela primeira linha de defesa ali contra a bactéria. Então, ela tem que conseguir derrubar, né? Se ela consegue exterminar ali, a gente nem ativa a resposta imune, porque já fica tudo ali, fica tudo em casa, vamos assim dizer, né? Resolvemos o problema. Beleza. Então, a gente teve aqui uma infecção,
por uma bactéria, veio uma bactéria externa, e agora tem aqui o neutrófilo. O neutrófilo é a primeira célula que vai tentar combater aquela bactéria. Só que aquela bactéria, uma se dividiu em duas, que se dividiu em 4, em 8, 16, e começou aquela divisão binária, e elas começam a se multiplicar. E eu começo a responder tentando neutralizar aquelas bactérias com a minha célula mais madura, que é o neutrófilo. Beleza. Qual é o lugar do meu corpo que produz essas células? A medula óssea. Lá na medula óssea a gente vai ter a célula tronco hematopoética, que vai se diferenciar na linhagem mieloide. Da mieloide ele vai se diferenciar em um mieloblasto. O mieloblasto vai amadurecer em promielócito, depois mielócito, depois metamielócito, depois bastão e por último segmentado. Então essa aqui é a linhagem a linha de maturação do neutrófilo. E todo esse processo até aqui, até o bastão, tem que ser feito dentro da medula óssea, tá? Se lá na medula óssea existe o chamado do sistema imune, tá? Ou medula óssea manda mais células para cá, porque só os neutrófilos maduros não estão dando conta do recado. Preciso que você fabrique mais células, mais neutrófilos, para a gente tentar matar essa bactéria. E o que a medula faz? A medula faz o seguinte, camarada, é o seguinte, sangue periférico, tecido, tudo que eu já tinha aqui na medula, que estava maduro, eu já mandei para a corrente sanguínea. E manda mesmo. Aí é o que a gente tem, a característica, vou falar os nomes técnicos para vocês e vocês vão anotando aí, tá? Então, quando isso acontece, da medula óssea começar a mandar mais células para o sangue, a gente vai ter um nome chamado leucocitose. A leucocitose é o aumento das células, dos leucócitos no sangue, independente de quais são, tá? Então, a gente vai ter uma leucocitose, aumento dos leucócitos totais. Por quê? Porque tudo que tinha na medula maduro mandou para o sangue para ver se mata a bactéria. Vamos ver se vai matar. Não matou, vamos supor que a bactéria está ganhando. Aí a pessoa clinicamente começa a piorar. Aí ele começa a ter o desvio à esquerda, que é o quê? É quando a próxima linhagem mais madura começa a aumentar a concentração, a quantidade. A medula fala, olha, eu já mandei tudo que eu tinha de maduro, então eu vou mandar para vocês a minha próxima mais madura, que é quem? O bastão. Então, o bastão é enviado na sequência. Aí você começa a observar um aumento muito grande de neutrófilo e depois, logo na sequência, um aumento muito grande de bastão. Aí os bastões começam a aumentar. Se o antibiótico, aí vai para o hospital, né? Tô morrendo. Vai para o hospital com febre, com toda aquela característica de infecção bacteriana, né? Passando mal, enfim. E aí começa o antibiótico, né? Então começa a antibiótico terapia. Iniciou o tratamento com antimicrobiano e aí se esse antimicrobiano estiver fazendo efeito, ou seja, começou a combater a bactéria, o que vai acontecer? Esse desvio à esquerda para, porque a quantidade de bastões começa a diminuir até que todo o sangue se normalize e eu não tenho mais nada, ok? E vou à cura, e sou levado à cura, beleza? Agora, e se o contrário acontece? Vamos supor que nessa guerra o antibiótico não está fazendo efeito não, tá? É um antibiótico, uma bactéria, uma superbactéria, uma super resistente. Então começa a ter aumento dos neutrófilos. Depois começa o aumento dos bastões. Aí vem a clínica, febre, a pessoa passa mal, vai para o hospital, né? Começa o antibiótico. O antibiótico não está fazendo efeito. Ou não é o antibiótico adequado para aquele micro-organismo. Aí o paciente piora mais ainda, aí ele vai evoluindo para outras linhagens mais jovens, porque a medula entende que tem que mandar o que tem. Então ela vai mandar a próxima linhagem mais madura que ela tiver, que no caso aqui é o metamielócito. E assim por diante. Então quanto maior o desvio à esquerda, pior é a situação clínica do paciente, mais grave está a infecção bacteriana dele, né? Ou seja, professor, então quer dizer que se chegar até o promielócito é um problema sério, um problema grave, o paciente realmente está muito ruim, porque já está saindo células quase
cruas, né? Porque a gente tá ali falando de uma linhagem já perto do mieloblasto, né? E aí, se chega no mieloblasto, o paciente já está indo a óbito mesmo, não tem muito o que fazer, né? Porque toda antibiótico terapia já foi feita, todo o processo já foi tentado, modificado, terapia, enfim, para chegar num ponto onde chega até o promielócito, a gente sabe que é um paciente bem grave, tá? O paciente já é paciente de UTI. A gente não vê, assim, frequentemente, na emergência, um paciente que chega até aqui. É raro, acontece? Claro que acontece, mas é mais difícil, tá? Então, o paciente vai evoluindo, de acordo com a sua piora clínica, ele vai respondendo e a gente vai observando isso no evento que a gente chama de desvio à esquerda. Beleza? E aí aqui a gente vai ter aquele nome feio que a gente falou agorinha, que é neutrofilia, que a gente falou no bloco, que eu falei no bloco passado. Neutrofilia é justamente o aumento desses neutrófilos, ok? Agora, desvio à esquerda é o aumento dos bastões e das outras células da linhagem de maturação do neutrófilo em quantidades aumentadas no sangue em decorrência de uma infecção bacteriana, beleza? Nem vou falar agora do escalonado e não escalonado, senão vai ficar doido, tá bom? Quando a gente falar de leucemias, a gente fala sobre isso, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui no material. Em relação às alterações encontradas na contagem diferencial de leucócitos no hemograma, qual a alteração esperada para um paciente que apresenta um quadro de infecção bacteriana aguda? Olha aqui. Nem preciso ler todo, eu vou ler para ensinar, né? Mas olha aqui que a gente falou agorinha. Desvio à esquerda e neutrofilia. Professora, ficou tão claro agora, fiz assim... Esse é o objetivo, tá? Vamos lá. Eosinofilia é o quê? Alergia ou eumintose. Eumintose... Não é eu minto, tu mente, não. Eumintose. Linfocitose é para infecção viral. Monocitose viral. Basofilia, alergia. Linfopenia, lembra do penia que eu falei para vocês no bloco passado? É a diminuição dos linfócitos, nesse caso. Linfopenia é diminuição dos linfócitos. Neutropenia seria diminuição dos neutrófilos. Agora, só para deixar registrado aqui, para você deixar anotado aí no teu material, professora, quais nomes dessas células? Deixa aí, vou deixar, ó. Neutrófilo segmentado. Neutrófilo segmentado. Bastonete ou bastão. Esse aqui é o metamielócito. Vou apagar aqui porque a gente não vai precisar disso aqui, né? Esse aqui é o mielócito. E esse aqui é o promielócito. Professora, qual a diferença deles? Veja a granulação, galera. Olha aqui, ó. Essa granulação aqui, ó. Conforme ela vai amadurecendo, essa granulação vai ficando mais fina. Aqui já tem uma granulação mais grosseira, tá? Então aqui já está indicando uma piora, né, da resposta àquela infecção bacteriana. Mas normalmente, sem um processo bacteriano, a gente tem a diminuição dessa granulação citoplasmática, a gente tem a diminuição do núcleo, tá vendo? O núcleo, ele, quando é metamielócito, ele fica parecendo um coração ou um grão de feijão, aí você que sabe, tá? E o bastão é igual um bastão mesmo, aqui, ó. E o neutrófilo, galera, ó, o segmentado, o núcleo segmenta, tem que estar aqui, ó, coladinho no outro, ó. Ele colou aqui, aqui ele tá dando uma volta, tá? Tá fazendo assim meio que pra trás, pra frente, enfim, tá bom? Dúvidas? Traumas? Não, né? Olha lá, vamos seguir em frente, que atrás vem gente. Vamos lá. É para vir atrás mesmo, né? Porque quem é aluno do GRAN tem que estar na frente. Então vamos lá. O tantantantan é o fluido obtido quando se coleta um tubo de sangue sem anticoagulante. Parou. Peraí. Deixando a amostra coagular. Beleza. Então, sem anticoagulante, a gente vai ter uma amostra
que vai estar coagulada. E quando eu coagulo e faço a centrifugação, o líquido que eu vou obter é soro ou plasma? Soro. Então vamos aqui. O soro é o fluido obtido quando se coleta um tubo de sangue sem anticoagulante, deixando a amostra coagular. E, é a porção líquida do sangue não coagulado após centrifugação. Após centrifugação. Assinale a alternativa que preenche corretamente corresponde corretamente à coluna. Então, se é a porção líquida do sangue não coagulado, esse sangue que não foi coagulado, ele foi coletado com anticoagulante. Porque todo o sangue que saiu do meu corpo, ou eu faço ele ficar, ou eu anticoagulo ele, ou seja, eu inativo a minha cascata de coagulação e deixo ele com sangue total, né? Ou então eu colho ele sem anticoagulante, ele que se sai do meu corpo, ele tem que coagular, vai coagular, e quando eu centrifugo eu vou separar a parte celular da parte líquida, e a parte líquida sem anticoagulante a gente vai chamar de soro. A parte líquida com anticoagulante a gente vai chamar de plasma. Então, e plasma é a porção líquida do sangue não coagulado após a centrifugação. Então, a gente tem aqui como resposta certa a letra B. Olha só. E o sangue total é o quê? O sangue total, gente, é sempre quando eu colho com anticoagulante e não centrifugo. Eu homogenizo e ele vai estar sempre ali na sua forma líquida com todos os elementos sem estar separados. Show de bola? Beleza, vamos continuar. Assinale a alternativa correta no que se refere ao único anticoagulante em que se deve ser utilizado na coleta de sangue arterial para determinar pH e gases. Gente, o único anticoagulante para essa finalidade, que é para gasometria, para coleta arterial, heparina. Acabou, não tem o que discutir. Heparina, tampinha verde ou na seringuinha, beleza? Então aqui, ó, heparina. O resto você nem olha. Fluoreto de sódio, a gente usa o fluoreto para glicose, né? Para quando às vezes eu não consigo separar as hemácias do meu soro, eu uso o fluoreto para inibir ali o consumo de glicose pelas hemácias, tá? O citrato de sódio vai ser um anticoagulante utilizado para as provas da coagulação, tá? Que a gente vai, no momento das reações, das análises, a gente devolve o cálcio que a gente tinha inibido com esse anticoagulante e a gente consegue fazer as provas da coagulação. O EDTA é mais usado para hemograma e a heparina a gente vai usar para gasometria. Opa, que vai analisar pH e os gases no sangue arterial. Professora, mas peraí então. E se eu quiser fazer gasometria no sangue venoso, eu tenho que colher em outro anticoagulante? Não. Se você vai fazer análise de gases e de pH, você tem que colher na heparina, independentemente se é arterial ou venoso. É óbvio que para fazer uma análise do PO2, eu tenho que colher sangue arterial e não venoso, beleza? Continuando. Aí assim, ó, teve uma dúvida no fórum sobre a questão da ordem da coleta de sangue, dos tubos da coleta de sangue. Existem várias normas, mas todas falam a mesma coisa. E tem uma norma que ela fala o seguinte, bota uma diferença entre tubos coletados com tubos de plástico e tubos de vidro. Os tubos de vidro, eles estão cada vez mais em desuso por questão de segurança e porque o sangue com anticoagulante de citrato de sódio, a gente não pode usar vidro, porque a sílica do vidro ativa a cascata da coagulação. Então, a gente já tem que coletar mesmo, no plástico mesmo, tá? Então, para fixar e para saber que a gente usa cada vez menos tubos de vidro por questão de segurança, porque quebra, etc. E também tem a questão das provas da coagulação, que a gente já usa um tubo de plástico para citrato de sódio de plástico, segue agora a ordem certa da coleta sanguínea, beleza? Se houver hemocultura, que é a cultura do sangue, pesquisa de bactérias no sangue ou de fungos,
o primeiro que tem que coletar é a hemocultura. Por que que tem que ser hemocultura? Porque eu tenho que pegar a primeira amostra para evitar contaminação. Porque na troca de um e outro, pode acontecer, gente, um acidente, pode acontecer qualquer coisa. Mas você já garante ali a hemocultura como primeiro frasco, tá? Os frascos de hemocultura, a maioria deles já vem a vácuo, tá? Dá para fazer coletar vácuo nos frascos de hemocultura. Se não der, se for na seringona mesmo, não tem problema. Depois você vai lá, aí nesse caso tem que furar mesmo a borrachinha para desprezar o volume certo. Depois os outros, você vai seguir essa ordem também, abrindo a tampa e derramando na parede do tubo para evitar hemólise, tá? Então qual é o próximo tubo? Citrato de sódio. É o tubinho da tampa azul usado para as provas da coagulação. Que saco, professora. De novo isso? Sim, gente, de novo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O citrato de sódio, tampinha azul, é o primeiro sempre. Só pede para hemocultura. Professora, mas por quê? Que tem que ser o azul primeiro? O azul tem que ser primeiro, porque no momento que você fura com a agulha, galera, você já está ativando a cascata da coagulação. Se você já está ativando a cascata, você começa a consumir os fatores e adivinha quem que vai dar o resultado errado? As provas da coagulação. Então não pode. O primeiro tubinho, que você já pega todos os fatores da coagulação ali no momento da primeira punção, tem que ser o citrato de sódio. Combinado? Depois você passa para quem? Para os de ativador de coágulo, aqueles que vão fazer a bioquímica com ou sem gel para obtenção de soro. Então são exames depois de bioquímica. Depois, se tem exames que precisam de heparina, aí você vai usar a heparina como o próximo tubo. Então, primeiro o citrato só pede para hemocultura. Todo mundo pede para hemocultura. Todo mundo pede para hemocultura. Combinado? Então, primeiro hemocultura. Depois, citrato de sódio, depois tubo com gel para bioquímica, depois heparina e por último, quer dizer, por penúltimo, o EDTA, porque o último é o fluoreto, tá? Então vem aqui. Heparina, que é o verde, muito usado para cariótipo, tem outras provas de biologia molecular, tem algumas provas bioquímicas também que levam a heparina, tá certo? Tem também as gasometrias, né? E o tubo de EDTA que vai fazer o hemograma. E aqui, ó, galera, o tubo de fluoreto é o último, que geralmente a gente usa para dosar glicose e lactato. Tá? Que também são provas bioquímicas, mas que vou usar o fluoreto para conservar o lactato e para não consumir a glicose, diminuindo aí meu erro pré-analítico de coleta, beleza? Então não perde essa ordem não. Hemocultura, citrato, bioquímica, que é o tampinha azul ou vermelho, depende do fabricante, né? Não posso ficar falando o nome de fabricante aqui, porque eu não ganho merchandise. Então primeiro, depois da bioquímica, aí eu venho heparina, depois EDTA e por último fluoreto, para acabar de vez aqui com esse negócio, beleza? E aí, para deixar bem claro para você, deixei aqui um último slide, já tudo bem resumidinho, porque alguns, por exemplo, existem alguns exames que são para metais pesados, chumbo, cobre, zinco, que elas precisam ser coletadas sem nenhum aditivo, zero aditivo dentro. Então vem cá. Hemocultura ou os tubos sem aditivo, eles têm que vir primeiro, tá bom? Depois coagulação, a sorologia, que vai ser bioquímica, vai ser imuno, hormônio, que aqui tá a tampa vermelha, mas também pode ser a tampa amarela. É a tampa amarela também, dependendo do fabricante. Esse fabricante aqui, ó, da tampa vermelha, ele vem com amarelo, bem aqui em cima, ele faz um negócio assim, ó, tem um anel amarelinho bem aqui, ó, para sinalizar que é, ó, ficou até igualzinho, para sinalizar que é para soro. Depois heparina, depois da hematologia, coletando com EDTA e por último o fluoreto de sódio. Show de bola? Beleza? A gente continua já já aqui no Grano, fica ligado e o cafezinho para manter-se acordado. Beijo!